Meu comentário político tem dois momentos. O primeiro momento é falar do governo Temer. E nesse caso, é importante o ouvinte ficar bem esperto. Você que está aí indo trabalhar em casa, estudando, é o seguinte: o governo Temer ele está sendo apoiado, assessorado por grupos políticos que estão no poder e cometeram atos de corrupção, e alguns já foram até condenados e outros estão presos. De quem estou falando? Do Roberto Jefferson. Ele já foi condenado lá na história do Mensalão, cumpriu pena e agora orienta o governo Temer. Tanto é que uma das orientações foi colocar a sua filha. Olha que legal, né? Bem democrático o negócio. Só que a filha, a Cristiane Brasil, está devendo para a justiça. Agora ela pagou rapidamente porque o nome dela veio a público nacionalmente. E ela contratou 2 funcionários sem carteira registrada e pior, não pagou, porque se tivesse pago, pelo menos as pessoas, né, os trabalhadores tinham dinheiro para pagar suas contas. Provavelmente, além de não ter a carteira, ficaram sem dinheiro na época. E isso não tem como aceitar, né? A justiça às vezes passa a mão na cabeça aí de muita gente, né, que a Polícia Federal prende e eles estão soltando, mas nesse caso não deu, né? Eles perderam e provavelmente vão ter que indicar outro nome. Mas esse não é o fato do comentário. O fato tem então grupos do Mensalão que foram já presos e condenados orientando o governo Temer. Você confiaria em um presidente ao qual os assessores foram presos por corrupção? E mais, para contribuir com essa minha análise, o Renan Calheiros, outro senador que também a gente deve sempre desconfiar, na minha opinião, dos seus posicionamentos políticos, tem revelado o seguinte, que Eduardo Cunha, que está preso por corrupção e um monte de outros crimes, e pegou mais de 380 anos de cadeia, o Renan Calheiros fala que o Eduardo Cunha que está montando, né, os ministérios e assessorando o governo Michel Temer. Eduardo Cunha nega isso. Obviamente ele negou tudo, né? Ele acredita que ele é o principal e o mais importante inocente do país, né? Que dó, né, Eduardo Cunha? Que fica na cadeia aí por muito tempo. Então, são 2 fatos importantes. Um ex-mensaleiro dando dica de quem vai ser ministro do governo Temer e um presidiário lá da cadeia também dando uns pitacos, dando uma orientação para o Temer. Será que um governo que tem 2 grandes assessores, 2 grandes orientadores de governo tem legitimidade para governar um país com mais de 200 milhões de pessoas? Essa fica a pergunta. Na minha opinião, isso é muito relevante. As pessoas deveriam, né, entender esse movimento político e analisar esse cenário, né? Quem está orientando? Então, para onde estão indo essas reformas que estão acontecendo na área previdenciária, que eles querem agora para fevereiro? O que aconteceu com relação à terceirização, com a questão do ensino médio e outras reformas que foram discutidas ou feitas? Então, vamos prestar atenção nesse governo. Ponto. Segunda análise que eu queria fazer no comentário. A questão do Lula, gente. Agora apareceu o dono do triplex. Vamos falar a verdade, chegou muito tarde, né? Se eles tinham essa prova, se eles tinham esse debate, por que não discutir isso anteriormente? O Lula foi ver o triplex com a ex-mulher, né, a viúva, né, lá eles gostaram, e o Lula mesmo fala naquilo que eu vi da reportagem, que ele não ficou porque a esposa dele, a dona Marisa, não gosta de praia, então eles optaram por não comprar ou por não estar lá. Mas então foi uma opção pessoal, porque aquilo era para ser deles, eles iam usar, mesmo não sendo deles. Então, a construtora que estão dizendo que é dona ia deixar o Lula morar lá porque é legal. Fala sério, né? Fala sério. Então, as pessoas têm que entender o que é corrupção passiva. Corrupção passiva não é pegar a pessoa com dinheiro na mão ou com cheque, cheque ligado à corrupção. Não, são evidências que mostram que aquela pessoa, grupo ou instituição foi corrompida ou ajudou a corromper, né, dentro da administração pública. Então, infelizmente, Lula e equipe política do ex-presidente, essa questão não cola mais, tá? De que o triplex não era dele, não era.
essa questão, na minha opinião, está na sentença do juiz Sérgio Moro, que o triplex, né, era uma barganha aí, né, era uma troca de favores com relação às grandes empreiteiras aí.